E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte: e se eu, o Darley, estivesse começando hoje, onde eu investiria? Gente, se eu estivesse começando a investir hoje, tá? 2021, outubro, onde é que eu investiria? Primeiramente, quando você é iniciante, provavelmente você não vai ter o tempo suficiente ali para analisar separadamente Apple, Tesla, qualquer outra empresa que seja ali do seu cotidiano e que você queira de fato investir. Então, a melhor forma de você começar é através de ETFs. E aí eu até fiz um vídeo, vou deixar um card aqui para você entender melhor o que é um ETF. O meu ponto é o seguinte, porque através de ETFs você ganha qualidade, diversificação e quando se trata de um bom ETF, né, você vai ter uma boa valorização. Quando eu falo bom ETF, eu estou falando principalmente se você é iniciante e IVVB11. Gente, se você é iniciante e IVVB11, para de querer comprar Magalu, compra isso, compra aquilo, tá? Senta ali, coloca o seu dinheiro em IVVB11 e aí depois você analisa e vê o que você vai fazer, onde você vai alocar melhor o seu capital, onde você vai investir com qualidade, com tranquilidade. Mas antes disso tudo, se você vai investir em ETF, você tem que ter tido sua reserva de emergência. Tá, Darley, o que é reserva de emergência? Vou explicar aqui assim de uma maneira bem simples, mas que é algo extremamente necessário. Eu só falo hoje que é necessário porque eu fui entender a necessidade em 2019, quando eu precisei, quando a empresa onde eu trabalhava deixou de me pagar os salários, enfim. Mas isso é história para outro vídeo. O ponto é o seguinte: como é que você define qual vai ser a sua reserva de emergência? Ao meu ver, você vai ter que pegar aluguel, ali, despesas fixas, seu telefone, né, a conta Claro, Vivo, TIM, Oi, ou qualquer outra que seja, Spotify, a Netflix ou qualquer outra coisa que você tenha, como uma assinatura fixa, algo que você considere, né, como algo indispensável, a conta de água, energia, e tantas outras coisas. E aí você vai pegar, vai somar tudo isso, tá? E eu considero que uma boa reserva de emergência vai de 3 a 6 meses. Não menos que isso. É algo essencial até que você consiga se restabelecer ali, voltar a receber seu salário, voltar a receber o que quer que seja que esteja atrasado e que não esteja mais presente na sua vida para você arcar com o seu padrão de vida, ok? Aí vamos supor, aluguel, R$1.000, conta de luz, R$200, telefone, R$100, academia, R$70. Quanto que deu isso, amor? 1.270, né? 1.270, 1.370. Então, somando esses 1.370, vão dar R$4.110. Seria isso que você precisaria ter para uma reserva de emergência de 3 meses. E caso você queira, de fato, uma reserva de emergência de 6 meses, que é o que eu recomendo, teria que ter ali R$8.220 para você manter o seu padrão de vida e ficar no conforto. Agora, voltando, vamos continuar falando sobre os investimentos. Ok, os ETFs, eu já falei que são investimentos que têm diversificação, qualidade e um bom potencial de valorização. Tá, eu não vou só falar, são ETFs e tal, não vou colocar essa coisa rasa para vocês. Eu vou falar aqui o que eu, pessoalmente, faria se eu estivesse começando hoje. Tá bom. Se você não quer, né, realizar a abertura de uma conta fora, quer investir tudo do Brasil e tal, não quer tirar o poder do governo sobre o seu patrimônio, não quer colocar o seu patrimônio em dólar, eu vou mostrar para vocês três ETFs, os quais eu compraria nesse início para ir acompanhando e acostumando com a oscilação de mercado e ter exposição ao dólar. Gente, vocês podem achar que tá ficando maçante, mas o que eu quero trazer para vocês é a importância disso. A exposição a uma moeda, né, que é tida como reserva, apesar de todos os fatos de inflação, isso ou aquilo, o dólar ainda é considerado como uma moeda de reserva. E aí agora, então, vamos lá para os ETFs. O primeiro ETF no qual eu realizaria meu investimento seria o IVVB11. E por que o IVVB11, Darley? Simplesmente porque você está comprando, novamente, tá, gente? Qualidade, diversificação e exposição ao dólar. O ponto é o seguinte, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. No vídeo sobre os ETFs, eu expliquei, né, qual é a composição do S&P 500,
e como é que as empresas são ali selecionadas para entrar na composição desse fundo, desse índice. Esse seria um ETF que, se eu estivesse começando hoje, com certeza seria o top 1 ali, estaria dentro da minha carteira, e você conseguiria investir diretamente pela sua corretora, seja Rico, Clear, XP, BTG, qualquer uma que servir para você. O segundo ETF que faria parte da minha carteira seria o Gold 11. Por que Gold 11? Pessoal, historicamente, se você não quer investir em Bitcoin, o que te protege da inflação de fato é o ouro. E esse ETF te dá exposição ao ouro, só que em dólar. Esse ETF é gerido pela XP. Então, o que eles fazem? Eles vão no exterior e compram, né, títulos de ouro, e aí montam esse ETF para você. E aí é simplesmente você comprando ouro em dólar, mas através da sua corretora do Brasil. Então, esse seria um dos ETFs, o quais também faria parte da minha carteira sem dúvida nenhuma, se eu estivesse investindo pelo Brasil e se eu estivesse começando agora. Agora, o terceiro ETF que com certeza estaria presente na minha carteira seria o Nasdaq 11. Nada mais é do que as 100 maiores empresas ali da composição da Nasdaq, né? Normalmente são empresas de tecnologia que possuem um grande potencial de crescimento. É só a gente parar para observar as empresas que aumentaram, né, os seus ganhos durante essa crise de 2020. Facebook, Google, todas essas outras que investem de fato em tecnologia, todas essas empresas de tecnologia tiveram aumento, né, nos seus faturamentos, nos seus lucros. Por quê? Tudo que você vai fazer hoje está envolvido em tecnologia, seja para pagar conta, seja para emitir segunda via de fatura, até para você emitir a sua nota fiscal você faz pela internet hoje. Então, tudo que envolve tecnologia vai fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. Então, é por esse fato que eu não deixaria de investir em Nasdaq 11. Agora, se você me escutou, assistiu meus 2 vídeos de tutorial de como abrir uma conta na corretora aqui nos Estados Unidos, Avenue e Passfolio, vou colocar o card aqui, você vai ter mais opções de investimento, tá? Você vai ter vários outros ETFs, mas eu também separei 3 aqui, os quais por onde eu começaria, ok? E lembrando que quando você faz essa remessa, né, para a corretora, você está de fato convertendo o seu dinheiro em dólar e você está tirando o poder do governo ali sobre o seu patrimônio, porque o seu patrimônio está em outra jurisdição, né? Você deve ali a satisfação na sua declaração de imposto de renda, mas seu dinheiro de fato está em território americano. O primeiro ETF que eu realizaria o investimento seria o QQQ. Isso mesmo, é engraçado, né, o nome, mas é um ETF até antigo, salvo engano ele tem já 22 anos, né, ele é mais velho que muita gente já, e ele se provou no mercado, é um ETF que é bem rentável, que ele replica basicamente os Nasdaq 11, ou seria ao contrário, gente? É ao contrário, né? O Nasdaq 11 surgiu depois que o QQQ. Ou seja, o QQQ é um Nasdaq 11, só que americano. E aí ele replica, né, a Nasdaq ali com as 100 maiores empresas de tecnologia. O segundo ETF seria o SLYV. E o que é esse ETF? Basicamente ele pega ali as small caps. E o que são small caps? São empresas de pequena capitalização, mas com grande potencial de crescimento. A gente teve aí como exemplo, vou colocar na tela para vocês verem, no Brasil a Sinqia, que foi assim, foguete. Foguete não tem ré, até o Elon Musk colocar ré no foguete. Mas foi um foguete. E esse ETF ele vai te dar essa opção que tem um grande potencial de valorização. E aí você diversifica em small caps e ganha aqui do outro lado um grande potencial de valorização com essa diversificação e qualidade. O terceiro não poderia ser diferente, é o VNQ. Eu gosto bastante pelo fato dos REITs, que são um tipo de fundos imobiliários que a gente tem no Brasil, mas eu acho que a principal diferença entre os REITs e os fundos imobiliários é que os REITs podem se endividar e com isso podem se alavancar, né? Se alavancar é trabalhar ali com dinheiro que você não tem, né? Você aposta, faz aquela coisa ali, se endivida 6 vezes o seu patrimônio para gerar um crescimento, gerar um dividendo maior, ter uma maior capitalização, apurar ganhos antecipadamente, mas enfim. E algumas pessoas falam REITs, né? Mas eu tô falando REITs aqui pra gente ficar descomplicado e ter a palavra certinha para vocês e para ficar de mais fácil entendimento. Tô abrasileirando a palavra e é isso. O VNQ, ele basicamente investe em REITs, né? E ele te dá ali uma cesta de REITs, nos quais você vai ter a diversificação, a qualidade, né? E quando você diversifica, você está diminuindo o seu risco. Porque, vamos pensar aqui, vou explicar rapidinho para vocês. Basicamente, quando você investe em ETFs, você está comprando uma cesta cheia de produtos diferentes ali. A gente vai ter Tesla,
Apple, Microsoft, vai ter Netflix, a gente vai ter farmacêutica, a gente vai ter isso, aquilo, Johnson & Johnson, e com isso você está diversificando e diminuindo o seu risco, ok? Aí você fala, Darley, eu vou investir em ETF, vou limitar meus ganhos, isso, aquilo, vou limitar meus ganhos a um índice. Só que o ponto é o seguinte, ninguém é mago, né? Ninguém é adivinho de investir somente, pegar todo o seu dinheiro e investir só em Microsoft. Provavelmente seu retorno pode ser que não seja o mesmo que o índice, que o S&P 500. Pode ser que seja? Pode, mas você está correndo um risco muito maior. Por quê? Porque se ela cair 50%, você perdeu 50% do seu patrimônio. Mas se você comprou o S&P 500, no caso o IVVB11 ou QQQ, e lá tem a Apple, e a Apple perdeu 50%, não vai representar muito. Por quê? Porque a diversificação do ETF é tão grande que vai amortecer essa pancada. E aí você acaba limitando ali seus ganhos juntos ao do índice, mas também diminui, né, a chance de perdas, né, de valores numa queda muito brusca. E contar um segredinho aqui para vocês. Gente, por que quase ninguém aposta contra o S&P 500? Pelo simples fato que a maioria, tá? Grande parte dos americanos constrói a aposentadoria baseada na Bolsa de Valores. Então, assim como o governo não vai deixar a Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos sucumbir, a China não vai deixar o mercado imobiliário sucumbir, porque a maioria das pessoas lá tem como patrimônio imóvel, como a aposentadoria, o seu imóvel. Então, vice-versa, os governos vão proteger e vão fazer, porque se as pessoas estão quebradas, não existe necessidade de ter um governo. O governo sucumbe. Então é de maior interesse do governo que todos esses itens, como na China é o mercado imobiliário e aqui nos Estados Unidos é a Bolsa de Valores, vão estar mais protegidas do governo. Então eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí, se precisar de qualquer coisa, deixe aí nos comentários que eu vou estar à disposição para te ajudar e comece antes de estar pronto. Valeu!